Bom, bem-vindo, Lucas. Estamos aqui hoje começando um novo programa da Empíricos junto com a Arco, que é o nosso terceiro turno. Preciso te apresentar, né? Lucas Jaragão, um dos melhores e mais bem informados consultores de política do país, vai bater um papo com a gente hoje sobre política. Eu queria, antes da gente falar muito aqui sobre o programa, cair direto numa pergunta sobre política que é meio inevitável nessa semana, Lucas. O Dória cresce com a vacina, certo? O quanto ele cresce, quanto daqui para frente a gente vai falar sobre Dória como candidato viável a 2022? O sonho do Dória é ser presidente, ele já tem movimentações de muitos anos em relação a uma tentativa de se candidatar. Inclusive em 2018 ele trabalhou ali para que tivesse um convencimento dentro do PSDB para que ele fosse o candidato. A tese era que talvez a Lava Jato, um candidato mais antigo, mais analógico, não tão digital, talvez fosse a melhor opção dentro do PSDB. Mas ali a força interna do establishment do PSDB paulista, que vinha de bons resultados na eleição municipal de 2016, acabou dando aí a preferência ao Alckmin. E ele tem essa tentativa de tentar nacionalizar o debate, né? Ou seja, o objetivo do Dória, enquanto governador, óbvio, fazer um bom mandato, ser popular, mas ele sempre teve uma busca em torno de algum assunto que nacionalizasse o nome dele, que virasse um tema nacional, como foi, por exemplo, o Plano Real para o Fernando Henrique. Sim, que era um completo desconhecido. Desconhecido e virou uma super estrela da noite para o dia. Ganhou no primeiro turno. Ganhou no primeiro turno, ganhou no segundo mandato depois para a reeleição. Agora, ou seja, a vacina poderia ser o plano real do Dória. Eu não acho que vá ser o plano, mas pode dar uma impulsão no nome do Dória, principalmente no momento onde o governo federal tem mensagens um pouco trocadas sobre qual vacina que vai adquirir, se é a de Oxford. A Pfizer disse que tentou falar com o governo, mas depois o governo não quis. Agora o governo tenta voltar atrás e falar com a Pfizer, mas a Pfizer disse que também não tem tanta dose assim, até disse que algumas vão chegar mais atrasadas em outros lugares do mundo. Tem um problema logístico que também... Problema logístico. Agora, no final das contas, o embate é bom, né? Porque obriga os políticos a se movimentarem. Porque chega uma hora que esse debate ideológico da vacina, ele vai ser trocado pelo resultado das pessoas serem ou não vacinadas. E aí, digamos, o Dória começa a vacinar em São Paulo, os governadores começam a comprar as vacinas do Coronavac, o governo federal vai se sentir pressionado, eu sei que está pressionado, a reunião que teve recentemente entre governadores e o ministro da Saúde foi nesse sentido, de cobrando mais respostas. Agora, pode ser que nacionalize sim o nome do Dória, principalmente se São Paulo virar um destino. A gente já tem aí alguns governadores falando em comprar essa vacina. Pode não ser o suficiente, porque política é muito subjetivo, faltam ainda 2 anos, outros assuntos vão pautar o nosso dia a dia, e o centro ainda precisa de uma organização de quem vai ser o nome, porque o Dória é o nome natural ali do PSDB. Agora, o PSDB já vem de quantas derrotas seguidas nas urnas, né? Perdeu. Sempre com candidato, né? Nunca abriu mão do protagonismo. Isso. E é difícil imaginar o PSDB com o governo do estado de São Paulo, com a prefeitura de São Paulo, com um nome mais ou menos viável. Com um nome que dá uma sensação interna de que talvez dê, abrir mão para um outro candidato do centro, que vão ter alguns, né? Tem o próprio Luciano Huck, pode tentar, o Moro, apesar do Moro desagradar os partidos, afinal, né? Ele criou e foi ali o grande nome da Lava Jato, que teve um impacto forte nos partidos, principalmente do centro. Então, acho que o Dória tem uma chance aí de nacionalizar o debate. Agora, se vai transformá-lo no nome que une o centro e bate de frente com o governo com o presidente Bolsonaro em 2022, eu acho que ainda está um pouco cedo. Está se construindo uma aliança ali, PSDB, DEM e MDB. O Maia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, veio para São Paulo, inclusive, tirou foto com o Dória. O Eduardo Paes, no Rio, está fazendo uma aproximação com o Dória. Quanto que essa aliança desses 3 partidos, que são partidos muito importantes e grandes, é estável, você acha? Ou a vida até 2022 é mais confusa e talvez o noivado, o triplo noivado ali, não seja tão seguro assim? Olha, esses partidos, eles têm também um interesse do dia a dia da política. A política não é só a eleição presidencial, né? A eleição presidencial, às vezes, é muito mais uma questão pessoal de um dos candidatos, de um interesse individual de um candidato. Por exemplo, o MDB.
O MDB é um dos maiores partidos do país há 200 anos. Ganhou prefeitura, atrás de prefeitura, deputado, Câmara dos Deputados. Todos os boatos sobre a morte do PMDB sempre foram absolutamente superestimados. Superestimados. E o PMDB nunca elegeu o presidente da República. Apesar de já ter tido alguns, foram todos através ou de uma morte, como foi com o Tancredo, ou de impeachment, como foi nos últimos 2. Agora, conversando com o pessoal do MDB nesses últimos anos, eles nunca quiseram ter um candidato próprio. Eles acham isso meio furado. Eles acham que o partido tem que gastar dinheiro na estrutura do partido. No o interesse é mais regional. Na parte ali da estruturação. Como o PSDB tem menos essa característica, é um partido menos distribuído nacionalmente como o MDB, e é um partido que tem ou pensa ter, que tem um destino em presidir o país, né? E tem candidatos próprios há muitos e muitos anos, o PSDB pode tentar unir esses 2 nomes aí que não tem um candidato tão natural. O MDB não tem um candidato natural, provavelmente nem vai ter. O DEM também não, apesar de que já tem gente dentro do partido que olha ali para o ACM Neto na Bahia com uma olhadinha um pouco diferente. Um sucesso extraordinário nas últimas eleições, né? Pois ele elegeu seu sucessor, elegeu vários prefeitos na Bahia, super popular. E ele é de uma linha diferente ali do DEM, não é muito confrontacional, é um cara que tem uma conversa boa com vários partidos. Então, assim, eu acho que hoje o DEM, o MDB e o PSDB estão conversando, mas eles estão conversando principalmente para a questão política, porque hoje tem 2 centrões, né? O Centrão tem 1 milhão de centrões, mas para simplificar, para a gente não ficar aqui 12 horas conversando sobre o que é Centrão, que dá para fazer teoria geral do Centrão. Dá para fazer uma teoria geral do Centrão, né? TGC. E o Centrão hoje tem um Centrão ali do Arthur Lira, que é o Centrão mais governista, que tem o PSD, esse Centrão que tem apoiado. Antigo blocão ali. E tem ali o Centrão mais independente. Esse Centrão mais independente está focado em algumas coisas, em ter a independência no Congresso, em fazer um bloco que, por mais que não atrapalhe o governo nas questões de reforma, mas também tenha influência no processo, que consiga frear algumas coisas que eles discordam do governo, mas também ser protagonista de alguns outros debates, como, por exemplo, na reforma tributária. Também tem um interesse em eleger um presidente da Câmara, que vai ser uma batalha campal em fevereiro. Agora, para 2022, aí eu acho que o Dória nasce como um candidato mais natural desses 3 partidos. Ainda tem o Mandetta, que pode... Mas eu acho que o Mandetta, quanto mais tempo passa, mais ele perde valor dentro da discussão nacional, porque vai ficando antigo, né? Porque o grande valor do Mandetta foi aquela porrada inicial da defesa apaixonada do SUS, da ciência, do cuidado que ele tinha. Ele era muito carismático, então ele falava de um jeito meio paternal ali, as pessoas gostavam, mas... O tempo, as pessoas esquecem. Ainda faltam 2 anos. Então, e o Mandetta pode tentar ir para uma coisa um pouco mais segura, que ele consiga no Senado. Ele mesmo já foi deputado federal em uma ocasião. Então, eu acho que hoje tem o Moro meio perdido dentro dos partidos. Mas você não acha que sobre o Moro, esse movimento do Moro de trabalhar na iniciativa privada, não é um pouco desistir? Inclusive indo morar nos Estados Unidos? Acho que sim, eu não diria desistir, porque vai que as pesquisas mostrem algo diferente daqui a um ano. Isso muda a cabeça do cidadão, né? Então, acho que hoje, no centro, tem o Dória como candidato mais natural, tem o ACM ali olhando, podendo ser uma opção, mas vai depender mais dos outros e de erros dos outros mais do que acertos dele. Tem o Moro, que eu acho que, como você bem disse, já está saindo um pouco desse quadro, mas depende. E o Moro nunca vai ser bem aceito pelos partidos. O Moro vai acabar no partido por imposição de uma possível popularidade forte dele. Agora, o problema da popularidade do Moro é que ele é rejeitado por um lado e pelo outro, né? O centro teria que vir muito forte com ele. E não é só uma rejeição ali leve, não é tipo que nem um petista com Dória, que não gosta do Dória, mas se for Dória contra o Bolsonaro, ele pode apoiar o Dória. É uma rejeição muito... É quase passional, né? Passional, porque a esquerda... É o homem que botou o Lula na cadeia. O homem que botou o Lula na cadeia e o homem que traiu o Bolsonaro. Então, na cabeça dos respectivos eleitores. Então, o Dória
o Moro tem essa dificuldade, ele teria que ser quase ungido pela população, e aí o partido ia ter que abrir na força. E o Huck tenta criar ali uma narrativa de centro-esquerda, centro-esquerda, mas assim, eu não sei para qual partido ele vai ser, que ele vai conseguir. Ele pode acabar ele vai ter que convencer, ele só vai conseguir convencer nos números, na popularidade, nas pesquisas que vão aparecer. Aí pode ser que tenha um partido mais independente, tipo um Podemos. Embora essa transferência de voto de celebridade para candidatos também não é tão automática assim quanto... Não é de maneira alguma, principalmente em momentos de crise, onde tem muito desempregado, tem uma situação fiscal preocupante, inflação, caso o desemprego fique permanente, isso pode aumentar a violência, e aí eu acho difícil ir para uma aventura que seria o Luciano Huck. Então, eu acho que hoje o candidato mais natural desse centro que se aparece é o Dória, mas aí a gente tem que ver os próximos passos. Só sobre esse assunto, você falou do DEM, que eu acho que é um partido importante, aliás, cresceu muito nas eleições municipais. O quanto essas figuras protagonistas do DEM, né, ou seja, o Rodrigo Maia, o Eduardo Paes, o ACM Neto, quanto marcham pela mesma cartilha, a gente pode olhar para esses caras de fato como um bloco que vai de alguma maneira trabalhar junto, ou em algum momento os interesses pessoais podem começar a falar mais alto e talvez o DEM não seja a gente está analisando o DEM como um bicho só aqui, talvez não seja. Ele talvez ande um pouco fora. O Caiado, por exemplo, é do DEM, mas se revoltou contra o Dória, deu uma declaração essa semana de que é um absurdo o que o Dória está fazendo os outros governadores parecerem incompetentes. Dá para olhar o DEM assim, com essa homogeneidade que talvez a gente esteja olhando aqui? É que o DEM cresceu, né? E quanto mais um partido cresce, mais difícil fica dele ser coeso. A não ser que você tenha uma força por trás, meio subjetiva, assim, muito forte, como é, por exemplo, a Igreja Evangélica e os republicanos, o PRB. Que ele tem uma doutrina. Mas é uma união quase religiosa. É, uma união quase religiosa. Eu acho que o DEM vai achar consenso em para onde... Eu acho que, em geral, o DEM marcha numa mesma direção. Aí vai ter algumas questões pessoais, mas como eu não vejo nenhum deles absolutamente preso na ideia de ter um candidato próprio, eles vão pensar no fortalecimento do partido e isso pode fazer com que eles caminhem. Porque se você olhar hoje os principais nomes do DEM, nenhum deles tem ainda uma força política para uma candidatura. O Rodrigo não tem, não teria voto, dificilmente. Ele próprio é o primeiro a admitir isso. Ele admite isso. A ACM Neto tem que fazer a transição de um prefeito popular para um candidato à presidência, meio Pete Buttigieg lá nos Estados Unidos. É legal, todo mundo acha interessante. Mas na hora que aperta, não sei se o eleitor... E aí o Eduardo Paes tentando restabelecer sua vida política, né, depois de sair da prefeitura do Rio há uns anos atrás. Então eu vejo o DEM como, sim, quanto maior o partido cresce, mais ele fica franqueado, né, cada um cuidando ali dos seus interesses. Mas eu não vejo o DEM internamente com tantas disputas de poder. Porque tem alguns partidos, por exemplo, o PSDB sempre teve muita disputa de poder interno. Por quê? Porque era grande demais e porque diversos nomes dentro do partido queriam o protagonismo e queriam definir para onde ele iria. Então tinha a ala mais à direita, a ala mais à esquerda, a ala do Fernando Henrique, a ala do Serra. Os economistas do Serra, né? Então o partido... E depois o Alckmin contra todos os intelectuais, né? Quando você tem um partido grande e esse partido não tem nenhum candidato ou visão de país muito diferente, quando é uma coisa mais... ele é menos rachado. Mas se você tem um partido que tem um grande líder que toca tudo, ele também fica menos rachado, que é o Lula. Tanto é que foi só o Lula perder a influência que o PT já tem um PT aqui, um PT ali, tem um PT do Camilo Santana no Ceará que acha que o partido tem que passar logo a página, tem o do Haddad que acha que tem que seguir a cartilha, tem uns que são considerados os tucanos dentro do PT, tipo o Rui na Bahia, que fez algumas medidas fiscais de austeridade. Então, esses partidos grandes, quanto mais caciques com capacidade de falar o caminho do país e tentar uma candidatura, maior a tentativa de contragolpe dentro do partido para tomar a liderança. No DEM eu não vejo muito isso, porque não tem uma liderança nacional que se candidate, então o que cabe ao partido é
inchar, né, fortalecer o próprio partido. E aí, nesse sentido, ter seus caciques regionais é interessante, porque aí o partido vai crescendo, vai tendo mais prefeito, vai tendo mais vereador, vai elegendo mais deputado, vai aumentando o fundo eleitoral, vai aumentando o tempo de televisão, e aí todo mundo aumenta ganha. A capacidade de negociar o que quiser na Câmara. Né? Então o DEM eu acho que caminha mais para ser tipo um MDB, que é um partido que tem sim suas franquias de poder, mas a falta nos últimos anos de ter tido um líder nacional, um candidato natural, fez com que todo mundo cuidasse do seu, mas no final todo mundo olhasse para dentro. Então acho que o DEM caminha um pouco mais nessa direção. Ótimo. Só para a gente encerrar o assunto de 2022, antes da gente recuar no tempo até 2020 aqui, a gente viu uma derrota assustadora do ponto de vista da esquerda nas eleições agora de 2020. E, acima de tudo, uma derrota imensa do PT. Vocês veem alguma possibilidade da esquerda se unir em torno de algum nome em 2022? Ou corre o risco de ter um cenário parecido com o que aconteceu na eleição municipal do Rio, em que a esquerda tem lá 3, 4 candidatos e você, no final, acaba tendo a extrema-direita e o centro e a esquerda muito longe de conseguir chegar no segundo turno? Ou é cedo demais para falar isso? Até porque, tradicionalmente, a esquerda tem ali 30%, 40%, pelo menos uns 30% dos votos, a esquerda sempre teve nas eleições presidenciais. Né? Eu acho que não vão achar uma liderança unida, não. Eu acho que eles vão rachados em alguns nomes. O próprio Boulos muda de status, né, na eleição. Ele teve um fuzuê inteiro, porque o PSOL é o grande vencedor O PSOL teve 5 prefeitos, né? 6 prefeitos ou 5 prefeitos. Mas o Boulos mudou de status. O cara que era Ninguém virou 40% dos votos. São Paulo. Pode ter 1 milhão de motivos, mas não tinha ninguém, o Covas era rejeitado, sempre tem essa força, mas não importa. Botou 40% no bolso. E ocupou o espaço do PT. E vai ter 40% no bolso até a próxima eleição, porque quando pensa, não tem mais nenhum grande evento até lá, então a última cartada do Boulos é 40%. Então é capaz que o Boulos, se ele já tentou ser candidato sem isso. E teve um desempenho ali razoável, que é 8%, eu não lembro. Então acho que o Boulos vai tentar ser candidato. O Ciro também acho que vai tentar ser candidato. E o PT, eu acho que vai querer ter um candidato. A esquerda quer união, mas eles querem decidir quem que vai liderar. Todo mundo quer união ao redor de si, certo? Todo mundo quer união ao redor de si. Então é muito fácil, né? Mas eu não vejo E a esquerda conseguiu se unir em algumas situações pelo país agora, mas assim, no segundo turno. E em alguns lugares... Nem isso, né? Quebra-pau Recife, total. por exemplo, uma baixaria, né? João Campos e a Marília ali, que são primos, eu acho, numa batalha campal ali entre as famílias, dentro da própria família, e em alguns outros estados, um outro partido se recusando a apoiar. Aqui mesmo em São Paulo, o PSB foi de Boulos, mas o Márcio França não quis. Então... Esses rancores do Ciro com o PT são meio insuperáveis, aparentemente, né? Tem muita mágoa envolvida. Né? O Ciro quer superar, mas desde que a superação seja a liderança dele, e o PT quer superar desde que... Então todo mundo quer um pedido de desculpa do outro. Só que ninguém acha que deve. Então vai ficar nessa resenha aí por um tempo, eu não acho que... O que é um pouco o sonho do Bolsonaro, certo? Quer dizer, não tem nenhum candidato forte de esquerda, talvez o mais forte seja um candidato percebido como um candidato extremista, o Boulos está longe de ser visto como um Biden brasileiro, certo? Caminha-se para a coisa não dar muito certo para a esquerda em 2022. Que é possível. Eu acho que é improvável uma força de esquerda vencendo em 2022. Eu acho que Bolsonaro é um candidato forte e pode vir um nome razoavelmente competitivo de centro. Agora, eu vejo que a esquerda vai continuar se degladiando aí porque não tem consenso. E outra, eu não sei nem se eles querem consenso, porque para alguns desses grupos políticos... Sim, ser oposição é melhor, né? Ser oposição é melhor, e outra, você vai ocupando o seu espaço ali. Então, pro Boulos, que sai de 40% em São Paulo, para ele é melhor se candidatar à presidência, ocupar seu espaço, botar ali seus 8, 10, 11% e perder, do que usar todo o seu capital político para o Ciro, ou para o Haddad, ou para o Rui, ou para o
Palocci ou pro não sei quem, ou pro A, pro B, e provavelmente perder e não ter se posicionado, ficar esquecido durante um ciclo eleitoral. Então, como tudo na vida, as pessoas olham para o interesse pessoal deles ali. E o Boulos tem um interesse em aparecer e segurar o seu capital político. O Ciro também, para ter... O PDT foi bem no Nordeste, o PTB foi bem no Ceará, o PDT. Então, para ele é interessante também ele aparecer na discussão nacional, porque isso reverbera para o regional. E o PT sempre se acostumou a ter o protagonismo da esquerda, é difícil achar que do dia para noite... Imagina do ponto de vista de marketing, fala assim, vem cá, você tem um produto que está indo relativamente bem, você quer aparecer na televisão durante 3 meses seguidos, todo mundo vai te perguntar, cobertura, você prefere todo mundo se apoiar para derrotar o não sei o quê. E para você estar lá na terceira fileira na foto... Não é tão bonito assim. Não é tão bonito. Uma última pergunta sobre 2022. A gente talvez tenha... Existe uma narrativa em boa parte da imprensa de que, talvez até um wishful thinking, de que as eleições desse ano marcaram uma derrota do bolsonarismo. Tem exagero aí? Ou é uma derrota, quer dizer, ou não? Olha, eu acho que não foi uma vitória, porque o Bolsonaro ele não conseguiu transferir a força do Bolsonaro pessoa para uma força política, para um partido. Então aí o prestígio dele, que ele tem dentro de uma parcela da sociedade, ficou todo pulverizado. Nos delegados aqui, nos caras do Podemos ali, nos caras do Centrão acolá. Então, por exemplo, o Lula também era um cara que tinha um carisma dele. Só que o Lula foi e transferiu o prestígio dele para um partido. Então, por mais que o Lula hoje não seja mais a figura da política, o PT continua tendo 50 e poucos deputados federais. E vai lá... Exato. Puxando a narrativa. O Bolsonaro não fez o partido, então eu não diria que o Bolsonaro é derrotado, mas o Bolsonaro perde uma oportunidade, porque se ele tivesse organizado um partido desde o início, ele podia hoje estar transferindo esse prestígio, criando uma estrutura partidária que vai dar sustentação para ele lá na frente. Agora, até um termo que meu chefe, meu pai, o Murilo, usa, que a imprensa é muito bolsocentrismo, tem um bolsocentrismo da imprensa, que tudo que acontece, ela automaticamente se pergunta, e o Bolsonaro nisso? Então, acontece aqui, mas e o Bolsonaro? Então, sempre... Então, ela fez essa ligação. Então, a minha visão aqui, ele não foi derrotado, mas ele perdeu uma chance. A derrota foi mais da esquerda, de perder. Ele perde uma chance, ele não perde... Até porque quem ganha é o centro, mas a eleição municipal é eleição de síndico, não é de temas nacionais. Não é de agenda econômica, não é de aborto, não é de maconha, não é de termos sociais. É uma questão de zeladoria. De zeladoria. E aí, os partidos do Centrão, que são capazes, que são ideologicamente flexíveis, conseguem, num estado, ter um cara mais à direita, num outro um cara mais à esquerda, num professor, no outro um delegado, no outro não sei o quê, e aí, com isso, eles vão preenchendo os vácuos e o espaço. É que a aprovação do Bolsonaro é boa o suficiente para a gente imaginar esse cara chegando com bastante força nas eleições. Hoje sim. Até porque a força do Bolsonaro não é de um partido, é dele. Então, se ele concorrer pelo PSL, Podemos, Avante, PP, PR, PSC, PRB, não é isso que vai... Ele é forte, ele tem uma popularidade boa. Agora, são 2 anos de muitos desafios, né? Porque... é um congresso difícil, é uma articulação que não funciona do melhor jeito, é uma agenda complicada, é um ministro da Economia intempestivo, e isso pode gerar ali uma situação fiscal gravíssima, que é difícil contornar. O desemprego em alta, mas como o outro lado, o centro não se organiza, o centro tem voto, não tem liderança, a esquerda tem cada vez menos voto e líder demais. Né? E quando você tem muito líder, você não tem nenhum. Né? Uma vez me perguntaram outro dia assim, quem é o melhor jogador do Botafogo? Eu pensei tanto, é problema porque não tem. Mas essa é uma pergunta muito mais difícil do que quem vai ganhar em 2022, né? Quase WO ali. Qual é o melhor jogador da Juventus? O Cristiano Ronaldo. E do Bayern de Munique, é o Lewandowski. Eu fiquei, quem é melhor? Será que é o Luiz Fernando, ou Honda, ou
Matheus Babi, eu não cheguei no nome, então não tem nenhum nome claro. Então a esquerda também não tem uma... Matheus Babi é um jogador, desculpa, eu conheço pouco o Botafogo. Craque. Craque, imagino. O fato de você provavelmente ser o último botafoguense com menos de 40 anos faz com que... Nós somos poucos, mas somos fortes. Muito bem, avançando aqui, Lucas, para uma pergunta quase inevitável também. O que aconteceu no STF? Que todas as expectativas estavam que a reeleição do Alcolumbre e do Maia seria permitida, e parece que mudou os ministros, acima de tudo o Fux, né? Mudou no último momento ali. Eu acho que teve uma mudança de voto, sim, por pressões, né? A votação demorou, né? Então foi conta-gota ali. Teve um aqui, outro voto depois, aí deu tempo de se mobilizar, não foi aquelas porradas que a gente já viu acontecer. Que a gente se toca que aconteceu depois que está feito. Às 7 da manhã, o Congresso aprovou aquilo, o STF decidiu aquilo, aí você não tem muito o que fazer, né? Nesse caso, os votos vieram pingadinho, e aí a gente viu uma movimentação forte de juristas, de nomes fortes no meio acadêmico, de ex-ministros do STF, teve ex-ministros do STF se posicionando contra. O Nelson Jobim deu uma declaração muito forte, que eu sei que reverberou muito dentro do STF. Teve parlamentar, imprensa se posicionando muito claramente, muito... Manchete da Folha era STF vota drible a Constituição. E era um drible. Né? Não, é mais literal do que aquilo, não dá para ser, certo? Era um drible. E assim, jogaram uma luz maior do que essa que está nos filmando aqui na decisão do STF, né? E eles achavam que talvez não ia ter essa repercussão toda. Que ia ser uma decisão ali, né? Na miúda, que não era tão polêmica assim, porque por mais que... Porque ninguém... O STF se acostumou a ninguém olhar tanto a letra, mas mais a consequência. E como a consequência não era chocante, a consequência era, legal, vai ter outro candidato, o Maia não vai ser candidato, vai ter outro ali, o Alcolumbre... Em tese, candidatos ali que o establishment gosta. Mas aí veio uma defesa contundente já de muitos anos de uma raiva reprimida ali que contra certo ativismo. De uma judicialização da política, de um certo ativismo, aí descambou nessa decisão. E eu sei que teve votos ali que tiveram que, de última hora, serem repensados. Então, eu acho que o grande perdedor disso tudo, acho que sem dúvida alguma, é o Alcolumbre. Porque o Alcolumbre já estava com a... Agora a gente tem uma eleição no Senado que não existia. A eleição no Senado começou segunda-feira. Quando que foi a decisão? Foi na sexta. Saiu no começo do fim de semana. Começo do final de semana, né? Então, começou a semana com uma corrida eleitoral no Senado que não existia. Na Câmara já existia. Porque o Rodrigo Maia já tinha dito para todo mundo lá dentro que não ia ser candidato. Aí já tinha a movimentação do Marcos Pereira, do Arthur, do Aguinaldo, do Aguinaldo Ribeiro, do Arthur Lira, do Marcos Pereira, do Baleia Rossi. E no Senado estava todo mundo quieto. O Alcolumbre tinha 50, 60 votos. Ele ia ser reeleito. Agora não vai mais. E agora vai ter uma nova corrida eleitoral lá com Tasso, Gereissati do PSTB, Simone Tebet do MDB, Eduardo Braga do MDB. O MDB tem a maior bancada, então... Em tese a prerrogativa. De pelo menos lançar um candidato forte ali. E aí, vamos botar nossas fichas aqui, nosso dinheiro, colocamos onde? Tanto na Câmara quanto no Senado. Na Câmara, eu acho que vai ter segundo turno entre Arthur Lira, candidato governista, e um candidato independente. Não sei ainda quem é. O Baleia Rossi, ou o Aguinaldo. Tem o Marcos Pereira, mas o Marcos Pereira, existe ali um receio pelo centrão mais independente, que por conta da relação do Marcos Pereira, do próprio partido dele com a igreja evangélica, né, eles podem ser mais facilmente convencidos a se aproximar do Bolsonaro e não serem tão defensores da autonomia. Então, eu aposto nesse cenário com um favoritismo ainda para o grupo do Rodrigo Maia. Apesar de que o grupo do Rodrigo Maia está demorando muito. O Arthur é um cara intenso. Então ele está lá já fazendo as suas movimentações. E essa intensidade tem um lado bom e um lado ruim. Porque o lado bom é que ele está em campanha full mode, está lá 100%, 100 km por hora, mas também tem um lado ruim que muita gente acha ele intenso demais. Isso pode, às vezes,
não deixar espaço para a construção de consensos tão amplos e que isso pode acelerar um pouco algumas matérias pelo jeito mais trator dele. O deputado quer ser ouvido também, quer receber carinho. Quer carinho, né? Esse é um dos mistérios de Brasília. Ninguém acredita quando eu falo isso, que o deputado também quer carinho. Eu não sei qual deles disse na época da Dilma. A Dilma tinha uma relação muito ruim com o parlamento e que faltava isso, o cara às vezes quer ir lá e ser ouvido por 10 minutos, só o prestígio, né, do presidente, gastou um tempo, tirou uma foto. Às vezes é importante para a base também, né? Claro. Fui lá, falei com o presidente. Fui no palácio. Presta atenção quando... As pessoas só querem amor, é isso? Não só amor, mas amor também, né? Não é só amor. Mas só amor era fácil. Né? Mas tem outras coisas além do amor. Agora é só ver, assim, quando um deputado vai no palácio, o cara tira foto. Eu participei de um jantar em 2017 que o Michel Temer organizou no palácio. Era pré-votação do teto de gastos. Então o que o Michel Temer fez? Ele fez um jantar, abriu todo o palácio e chamou um economista, que se eu não me engano era o José Márcio Camargo, PhD por MIT, e hoje está no professor da PUC, está na Genial Investimentos, se eu não me engano, né? Ele foi para apresentar o que era o teto de gasto. Era aquele dentro do Palácio não foi no Palácio do Planalto, foi no Palácio do Alvorada, foi na residência ali na residência oficial da presidência. Fizeram um monte de mesa, assim, parece aqueles eventos americanos, assim. As mesas, todo mundo sentado. E o José Márcio lá na frente explicando o teto de gastos, o Mansueto explicando o teto de gastos, o Mansueto na época era secretário, eles lá explicando. E aí o Temer, ele chamou todos os parlamentares e as famílias. Uma confusão. Ele chamou alguns jornalistas, chamou alguns convidados e eu fui. Todos os parlamentares? Todos os parlamentares. 600 e tantos. 600 e poucos. Não foram todos, porque assim, a oposição não foi, o PT obviamente não foi, porque senão ia ter dado um quebra-pau ali dentro do... Mas os trezentinhos ali dá pra levar. Os trezentinhos foram. Tinha umas 500 pessoas. Foi muita gente. E você viu ali as famílias, tinha fila de família para tirar foto ali naquele espelho d'água lá na frente, naquele gramadão. Tinha um fotógrafo tirando foto, parecia que estava meio Disney ali. Então... As pessoas são mais humanas. As pessoas são humanas. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, um dia puxa a agenda do presidente e vê com quem que ele está se reunindo. Se ele se reunir com um deputado, principalmente se não for um deputadaço, assim, claro, se for um líder, não sei o que, talvez não vá fazer, mas se for um deputado do médio clero, do baixo clero, entra na rede social do deputado depois. Vai ter foto do palácio, vai ter foto apertando a mão. Então, isso também faz parte do... E a sinalização, quer dizer, do ponto de vista de um deputado, ou de qualquer um numa relação de poder, né? Em que tem alguém muito importante, esse cara te dá 10 minutos, 15 minutos, 20, é o que o cara tem de mais precioso, certo? E isso mostra que ele é ouvido. E isso mostra que as demandas que ele tem estão chegando ao ouvido do presidente da República, independente de quem seja o presidente da República. Isso tem valor para a sua base. Porque ele pode ter ido lá falar de chocolate, mas ele vai lá na sua base e falar assim... Pedir a rodovia... E a política é feita, grande parte dela, de percepção. Então, se um senador ou um deputado ele é percebido dentro de um grupo que ele é defensor daquela área, defensor daquele setor, defensor daquele estado, e que ele tem acesso a quem decide, ele vai... Não é à toa que a gente vê tantos caciques aí que já se meteram em tanta confusão sendo reeleito, porque no final das contas, às vezes a decisão é envergonhada, mas pragmática em relação do que é melhor ali para a minha região, para o meu grupo de interesse. Morei em Franca há vários anos e a eleição de um deputado federal ali na região de Ribeirão Preto basicamente o bandido, mas é o nosso bandido aqui, né? Que conhece a região, que pode defender a emenda, que tem acesso, etc. Não deveria ser assim, claro que... mas a política tem que ser analisada como ela é, não como ela deveria ser. Se a gente ficar aqui falando sobre como ela deveria ser, a gente ia gastar muito tempo sonhando, né? E no final das contas, esses parlamentares que se mostram para o seu eleitor como alguém influente, como alguém poderoso, isso faz uma diferença. O sucesso traz sucesso também. Exato. Né? Mas voltando aos candidatos à presidência da Câmara, você disse que tem uma demora ali para organizar talvez o candidato do lado do Maia, né? Mas de qualquer maneira, existiria mesmo tanta diferença entre o Arthur Lira ganhar e o Baleia ganhar, o Aguinaldo ganhar?
Quer dizer, na prática, Para as reformas? para as reformas, para a pauta do Congresso, da Câmara? Acho que não. Você pegar esses caras, ó, Baleia, Aguinaldo, Arthur, Marcos, Pereira. Pegar esses 4. Os 4 votaram a favor do teto de gastos, da Previdência, da reforma trabalhista, aquela do Temer lá de trás, do saneamento, se eu não me engano, desses marcos aí que ficaram pipocando no Congresso esse tempo todo aí, gás, ferrovia, autonomia do BC, que foi votado de um lado, de outro. Poderia ter uma diferença no pautar, né? Talvez um paute mais rápido, outro mais devagar, mas também não sei. É uma tentação achar que o candidato governista, o Arthur Lira, seja melhor para as reformas. Eu acho que talvez seja um pouco melhor para as reformas o independente. Eu ainda acho que... Não acho ruim o Arthur para as reformas. Acho que nenhum é ruim para as reformas. Acho que... Porque o independente fica no colo do legislativo, é isso? Eu acho que assim, em julho, se a gente olhar para trás e falar assim, caramba, não andou nenhuma reforma, a culpa não vai ser do presidente da Câmara que foi eleito ou não. Vão ser outras variáveis. Vão ser outras. É que nem me perguntaram outro dia assim, o Biden e o Bolsonaro, será que eles não... O fato do Bolsonaro não ter ainda parabenizado o Biden vai fazer a relação deles ser ruim? Olha, quando chegar no final do primeiro ano de mandato do Biden, em janeiro de 2022, e a gente fizer uma visão para trás, uma recapitulação do que foi o primeiro ano dele com o Bolsonaro, o que vai definir se a relação foi boa são os 200 capítulos à frente, não como começou. Sabe, é igual você ir num encontro com uma pessoa, chega lá, chama uma menina para o encontro e chega atrasado 10, 15 minutos. É ruim? É, mas não vai ser aquilo ali que vai decidir o sucesso ou não do seu relacionamento com aquela pessoa. Eu acho que quanto às reformas, todos os nomes criam condições adequadas para o avanço das reformas. Talvez o nome independente ele possa ser melhor em abrir pontes com o outro lado do que vice-versa. Então, vou fazer uma reforma tributária, vou botar uma coisa que a esquerda fica feliz, um imposto sobre dividendo, alguma coisa assim para... A melhor reforma é a que passa, né? Então, não necessariamente a questão da reforma ser desidratada aqui e acolá é ruim para o resultado final de uma política pública. Eu lembro de uma vez que um cliente nosso, não lembro porque eu era muito pequeno, tinha, sei lá, 5 anos, mas no início ali da Arco, perguntava para o Murilo, o Collor sendo empichado, entra o Itamar, o Collor tem uma visão mais pró-mercado do que o Itamar, isso não é ruim para o mercado? Aí o Murilo respondeu, não necessariamente, porque por mais que o Collor tenha uma visão pró-mercado aqui e o Itamar aqui, isso aqui passa, isso aqui não. Isso aqui passa, isso aqui não. Porque o Itamar tem uma capacidade de entrega aqui e o Collor aqui. Então, no final das contas, você vai receber mais pelo que você está buscando. E no dia a dia do Congresso tem muito nó ali, muita obstruçãozinha que um presidente da Câmara pode ajudar a tirar, envolvendo oposição, independente, que talvez um candidato mais independente, mais autônomo, possa conseguir destravar mais do que um candidato governista. Mas também, assim, o Arthur é muito esperto. O Arthur, por mais que ele esteja o candidato governista, eu não acho que ele vai se portar como um proxy bolsonarista, porque ele sabe que isso é o início do fim para você perder a credibilidade. Então, se ele for ele vai, pelo menos na imagem, na percepção e nas batalhas que ele puder, mostrar independência e autonomia. Para a gente avançar para o final aqui, Lucas, tinha uma velha promessa, ou pelo menos um velho desejo do Maia de entregar uma reforma tributária. Existe alguma possibilidade disso acontecer? Durante o mandato dele? Não. Eu nunca digo que na política... Vai até começo do ano agora. Né? Vai até 1º de fevereiro, que é a eleição. Olha, eu odeio a palavra impossível na política, porque, sei lá, é tudo muito esquisito, né? Como dizia o Pedro Malan, até o passado é incerto no Brasil. Então, mas assim, eu vou abrir uma exceção e falar, não, é impossível, não tem como aprovar tributária esse final de ano. Esse final de ano tem que resolver a LDO, para a gente já poder, para a gente não ter shutdown, votar os vetos aí, até estão trancando pauta pela LDO. Tem algumas outras pautas, lei do gás pode avançar um pouquinho, PEC dos gatilhos, acho que a PEC emergencial pode passar no Senado até o final do ano, mas a maioria das coisas vão ficar até o ano que vem, e a tributária, porque é o seguinte, você tem na tributária hoje Aguinaldo e Baleia, autor e relator, podendo concorrer. Então tá tudo muito focado ali naquela eleição. É o grande evento do ano ali. Então eles estão olhando muito para aquilo. Dá para fazer umas coisinhas periféricas ali, mas avançar aqui e acolá, mas tributária vai ser para o ano que vem. Eu acho que depois da administrativa. Acho que a administrativa vem antes.
Por fim, queria falar um pouquinho dos dois produtos que a gente tem aqui com a Arco, né? O Arco Trends e o Arco Express. Explica pra gente um pouquinho o que é. Tem um link para você que se interessar. Essa conversa que a gente está tendo, na verdade, ela é um pedaço muito pequeno de todo o conteúdo que a Arco oferece para os assinantes aqui no produto conjunto com a Empíricos. Conta um pouquinho pra gente o que é cada um dos dois produtos. Olha, Ricardo, a Arco sempre atendeu pessoas jurídicas institucionais, né? A gente tem há 30 e poucos anos mais de 150 bancos e fundos que contratam a nossa análise. E a gente, recentemente, né, nesse ano, fizemos uma parceria com a Empíricos para oferecer isso também para a pessoa física, para o investidor ali, que vai ter acesso à mesma informação do que um cara da tesouraria de um banco X ou de um fundo soberano Y. Que vocês cobram um valor absolutamente obsceno, que deixa vocês todos ricos. Né? Obsceno não, mas é um valor alto, até porque envolve múltiplas variáveis, como ficar à disposição, atender. Hoje mesmo um cara me ligou, 5h50 da manhã. Ele estava em Londres e falou, putz, desculpa, mas eu precisava falar com você porque eu estou entrando em voo e eu tenho uma posição aqui, o que eu faço? Aí eu falei lá com ele. Nesses produtos com a Empíricos, o que a gente faz? São dois produtos. O Arco Trends, ele é uma fotografia do dia, ou seja, a gente manda logo cedo, 7 da manhã, eu acho que já está no ar, 7h30 da manhã, 8 da manhã no máximo, e ele tem os 5 principais tópicos do dia ali, os 6 principais tópicos do dia. Então, assunto A, Coronavac briga Dória-Bolsonaro. Assunto 2, Plano Mansueto no Congresso. Assunto 3, reforma tributária. E a gente destrincha os assuntos. Então, o que é, contexto, análise, próximos passos. E ainda vem um comentário da Empíricos embaixo, dizendo... Se aquilo é bom ou ruim para o mercado, como é que impacta. Qual ação, qual setor, se isso é bom para telecom, para Oi, se isso é ruim para construtoras, essas construtoras. Então... Por exemplo, a aprovação da lei de falências é extraordinário para Oi. Exato. E aí a gente vai dizendo quais as chances de aprovação. Então o Trend sai uma vez por dia, de segunda a sexta, logo cedo, uma fotografia do dia logo de manhã, do que tem naquele dia, explicadinho, conteúdo, contexto, análise, próximos passos, comentário empíricos. O Arco Express é um serviço um pouco diferente. O Arco Express é um produto que você pode ou ver no Telegram, no celular, ou entrar na área logada da Empíricos, e ele fica ali no batidão com todas as notícias de Brasília. Então, se eu estou aqui, eu descubro alguma coisa, eu aviso lá. Hoje mesmo eu mandei um áudio lá. Fiz uma análise falei com alguns parlamentares, vi que a chance de aprovação do Plano Mansueto é boa, mandamos um áudio lá dizendo que a gente acha que vai passar esse plano de recuperação fiscal, que por mais que não seja uma grande mudança no país, mostra ali uma tentativa do Congresso avançar em algumas matérias e pode dar uma sinalização. E um calor do que está acontecendo que você não vai encontrar na imprensa ou em qualquer outro lugar. E o Arco Express, então, é um programinha, é um aplicativo ali do Telegram ou na área logada, que fica mandando breaking news ao longo do dia. Podem ser curtas, podem ser longas, podem ser áudios. Tudo que a gente julga importante para o mercado financeiro ficar sabendo, a gente manda ali. Pode ser um parágrafo, pode ser um áudio. Então, é um serviço de mensagem instantânea de tudo que está acontecendo de interessante e de útil em Brasília. São esses dois produtos. Super legal. Se quem tiver interesse, a gente vai botar um link embaixo desse vídeo, na descrição. Tem um combo que oferece os dois produtos com preço promocional. Se você quiser conhecer mais, fica à vontade para clicar, para saber, ou entrar em contato com o nosso atendimento aqui na Empíricos para ter mais informações. Lucas, adorei esse nosso formato Marília Gabriela aqui. Gostei pra caramba, foi muito bom. A gente vai fazer. Até esqueci da câmera, tava. Não, fica a nossa conversa. Ignoramos a câmera aqui por instrução do nosso diretor de audiovisual. Super legal, a gente vai fazer essa conversa recorrentemente, semanalmente aqui. Fica à vontade para mandar seu comentário, comentar aqui, dar joinha no vídeo, ajudar a divulgar esse conteúdo de primeiro nível. Segue o Lucas no Twitter, é um twitteiro muito ativo, @Lucas de Aragão. Política, auto-engano em relação ao Botafogo de Futebol e Regatas e críticas ao futebol em geral. Isso é pessimismo sobre o Brasil ou otimismo sobre o Botafogo, é isso? Não, acho que eu sou, em geral, otimista quanto os dois, mas eu acho que no Botafogo pesa um pouco mais a emoção. Na política, a emoção não entra no minha análise, não. Você, botafoguense, a gente tem descontos especiais aqui também. Tem. Obrigado, Lucas, foi um prazer. Prazer foi meu, obrigado. Valeu.